Bem, pessoal, bom dia. E vamos fazer a apresentação aqui de um outro equipamento, né? Outro parte importante dos processos industriais, que é o equipamento torre de destilação. Esse equipamento ele é utilizado na indústria, né, para promover a separação de componentes de uma mistura. A gente sempre aqui na disciplina tem puxado nessa parte de processos industriais mais para os processos contínuos, né? Porque é um pouco a característica forte do mercado aqui da nossa região. Contínuo, batelada, enfim, processos que utilizam separação, armazenamento, fluxo, coisas desse tipo. E um dos equipamentos que é mais utilizado, que é sempre utilizado na verdade para fazer a separação desses componentes da mistura, é o processo de destilação. Aí a gente vai falar um pouquinho dele, até porque mais adiante a gente vai falar um pouco sobre a indústria do gás e do petróleo, e a destilação é um ponto assim, central desse tipo de atividade produtiva. Falar um pouco sobre os fundamentos, né? Torre de destilação, processo de destilação, o que é refluxo, entre outras coisas. A destilação é um processo que envolve separação de componentes de uma mistura por meio de manipulação dos fenômenos físicos que permitem essa separação. A forma mais comum de destilação é a destilação fracionada, que promove a separação dos componentes da mistura baseando-se em seus diferentes pontos de ebulição. Então, uma torre de destilação funciona basicamente de que maneira? Ela recebe um fluxo de fluido no estado líquido, e esse fluido no estado líquido ele é uma mistura multicomponentes. Desses múltiplos componentes, quando são separados, cada um deles se torna um produto, fruto dessa destilação, dessa separação. E cada um deles é utilizado e comercializado com um certo valor agregado. Então é interessante você, na indústria, utilizar um fluido que já vem misturado, né, da extração, e você depois separar isso e você gasta energia, lógico, né, você tem todo um custo operacional de fazer essa operação, mas você consegue tirar lucro disso, porque quando você comercializa esses componentes separados, eles têm um alto valor de comércio. Exemplo disso, você retira do poço de petróleo o óleo bruto, assim como gás e outras coisas. E depois você separa o óleo do gás e o óleo você separa em múltiplos componentes, tipo querosene, nafta, gasóleo leve e pesado, gasolina no último estágio, né, de separação, em processo um pouco mais adiante. Mas enfim, à medida que você vai promovendo essa separação desses múltiplos componentes que existem no óleo do petróleo, você consegue comercializar isso por um alto valor. Então, como você consegue vender todos esses produtos, essa venda banca essa atividade produtiva que é caríssima, né? Que é tanto a exploração do petróleo quanto o refino dele. Mas vale a pena por conta disso. Você está extraindo da natureza e os componentes estão todos lá. O que você tem que fazer é separar e vender para as pessoas que não conseguiriam separar por conta própria. É basicamente isso. A destilação fracionada depende geralmente de aquecimento da mistura multicomponente e utiliza a vaporização de componentes mais leves, ricos em compostos de maior valor agregado, para obter a produção desejada. Então, geralmente, no processo de destilação, o que você faz na torre de destilação é fornecer calor na base dessa torre de destilação, que tem dentro dela já armazenado ali algum fluido multicomponente, e esse processo de aquecimento vai promovendo a vaporização desses componentes. E os componentes que têm características mais leves são aqueles que são vaporizados mais facilmente. E por coincidência são aqueles que são utilizados, né, geram produtos de maior valor agregado. Por exemplo, no petróleo, os componentes mais leves do petróleo, como C1, C2 e outros componentes lá, eles se vaporizam mais facilmente a partir do aquecimento da mistura. E quando você faz isso, você desprende ele de coisas mais pesadas, né? Como C4, C5+, etc. Quando você faz esse tipo de processo, você vai vaporizando aqueles que são mais caros e liquefazendo aqueles que são mais baratos. Mas mesmo os mais baratos podem depois ser refinados em outras etapas e aumentar esse valor agregado, criando ali subprodutos ainda que podem ser utilizados para a indústria petroquímica, a indústria de asfalto, a indústria têxtil, uma série de outras coisas.
Então, uma atividade como essa, de extração do petróleo e tirando vários produtos desse único componente, que é o óleo que vem, você consegue gerar muito valor, né? Você consegue agregar muito valor, comercializar isso por altos valores, né? Não é à toa que as pessoas dizem que o processamento de petróleo, por exemplo, é a atividade aí de maior retorno, né, de capital investido, né? Mesmo que seja mal administrado, ainda assim é muito dinheiro. Só que você tem que, lógico, né, arrematar um poço de petróleo num leilão aí do governo, porque aqui no Brasil tem esse histórico da estatização do petróleo, então tem umas questões aí, mas é sempre bom negócio. Então quando as empresas vêm fazer isso, é porque eles querem extrair um minério, né, algo que tem no nosso país, no fundo, né, das rochas e tal, e querem agregar valor e ganhar muito dinheiro com isso. Esse processo de separação ocorre por meio de uma associação em pilha de elementos chamados pratos, dando a forma de uma torre ou coluna de destilação. Então esse equipamento, esses são os dois nomes que são utilizados na indústria, torre ou coluna de destilação. Normalmente o pessoal chama de torre na indústria, tá? Dá lá a sigla TR01, TR02, são as torres que produzem alguma coisa em alguma planta industrial. E dentro dela, ela tem esse empilhamento de elementos metálicos chamados pratos, tá? Ele tem o formato de prato, mais para frente a gente vai mostrar aí algumas imagens, mas entendo que eles são como se fossem estágios de uma coluna por onde passa o fluido sendo vaporizado, subindo e sendo condensado e descendo. Aí uma imagem muito boa, né, que é a imagem do fracionador de pratos do livro do Razovsky, de 1978. Esse diagrama aí mostra como concepção um processo de destilação fracionada, que é aquela onde você fornece calor e separa misturas, e daquela mais elementar, que é a separação de dois produtos somente, produto de topo e produto de fundo. Então é onde tem esse ponto F aí, alimentação, o fluido está entrando por ali e ele vai vertendo pelos pratos perfurados da torre de destilação, né? Formando ali um certo nível em cada um desses pratos, porque os pratos, apesar de serem perfurados, eles têm válvulas, têm borbulhadores que impedem que o fluxo de líquido desça, né? Então ele enche um certo nível do prato e verte pelo dowcomer, que é essa barrinha vertical aí, sempre no lado oposto um ao outro, né, de cima para baixo. Esse fluido vai se depositando no prato de baixo, vai vertendo, vertendo até o último, que deposita ele na base da torre de destilação, que funciona como reservatório, né, de líquido. E aí, se você observar, na base dessa torre de destilação, você tem um trocador de calor do tipo refervedor, né? É por isso que é importante a gente falar antes de trocadores de calor, de bombas, antes de falar de torre de destilação, porque esses equipamentos eles são importantes para a gente entender como uma torre de destilação funciona. A torre em si só, ela é um grande reservatório, é um grande vaso de pressão. Ela não funciona, não tem funcionamento. Mas se você associar ela a trocadores de calor para fornecer calor, trocador de calor para condensar o líquido no topo, bomba para fazer circular o fluido que é condensado, né? Você consegue fazer ela ter alguma utilidade, né? Que é a principal utilidade da indústria, é separar os componentes de uma mistura e agregar valor em cada um desses produtos. E aí esse fluxo aquecido, né, do líquido multicomponente na base da torre de destilação, ele vai sendo vaporizado, vai subindo pelos pratos, passando pelos furos dos pratos. Nessa imagem ele não está representando os furos dele, mas mais para frente vocês vão ver outras imagens que representam. Então o vapor ele vai aquecendo a mistura sempre do prato superior, vai vaporizando essa mistura do prato superior e vai num processo crescente, né, de baixo para cima, estabelecendo um gradiente de temperatura. Até chegar lá no topo, o fluido vaporizado, que esse vai pelaquela seta ali onde está escrito vapor de topo, V, e esse fluido ele é passado por um condensador para poder se liquefazer e ficar armazenado no vaso acumulador. Parte disso já é o destilado, que você vai retirar para consumo, para venda ou para mandar para um próximo estágio de destilação e separação. Ou você pode pegar também uma parte desse acumulado e recircular ele através de uma bomba, jogando ele de volta no topo da torre de destilação, para poder maximizar a concentração de produtos leves nesse ponto da torre de destilação
Isso vai fazer com que aumente a eficiência dela em termos de separação, tá? E também um certo controle de temperatura e pressão no topo, que é desejável também, para que essa temperatura ela não dispare muito, né? E, consequentemente, você tenha arraste de pesados para o topo da torre de destilação. Então, isso aqui é o funcionamento básico da torre de destilação, explicado através dessa figura aí do fracionador de pratos do Razovsky. Eu coloquei uma imagem aqui também, só para ilustrar, né? Porque a gente vê aquela figurinha teórica ali de livro, né? E a gente faz um contraponto com a imagem do que é realmente na indústria, né? Na indústria ela tem equipamentos gigantes, né? Então a torre de destilação é um dos maiores equipamentos que a gente tem na indústria. É do tamanho de um prédio, assim, tem vários passadiços, piso, escada, para poder acessar os pontos dela para manutenção, inspeção, operação. E você vê que as tubulações, né, são todas tubulações de aço carbono, às vezes revestidas com isolamento e tal, mas são de grosso calibre, digamos assim, né? Então você imagina que pela figura teórica, que o condensador de topo ele realmente fica no topo da destilação, da coluna de destilação. Mas não é assim, na verdade o vapor que sai lá pelo topo, ele desce por uma tubulação e essa tubulação sim chega na terra e passa por um trocador de calor do tipo condensador. Porque é mais fácil você instalar um trocador de calor dessa dimensão, né, que vai ter que condensar muito vapor aquecido de hidrocarboneto, por exemplo, na indústria do petróleo, no chão, né? Você tem que instalar uma coisa dessa no chão. Então você precisa que o fluxo dele seja direcionado para onde ele vai ser instalado. E aí se o vapor, né, não tiver a pressão necessária, né, para poder atravessar o compressor e ter ali a eficiência correta, normalmente o pessoal instala compressores, assim como também para tirar o produto do fundo da torre de destilação e passar pelo refervedor, você também pode utilizar bombas, né? Normalmente se utiliza isso. Então é só para mostrar para vocês um pouquinho a diferença entre o que acontece realmente na indústria e o que acontece teórico. O que acontece na indústria é o que acontece no teórico, só que com equipamentos instalados de uma forma totalmente diferente, dimensões totalmente específicas para atender uma indústria que ela é massiva, né? Ela tem que produzir muito volume de produto a partir de muito volume também de matéria-prima. Uma imagenzinha aqui mostrando também essa comparação, né? Uma torre de destilação, uma fotografia, né, na indústria à esquerda, e aqui do lado direito eu mostrei aqui umas interfaces que são de um software de simulação de torres de destilação da Aspen Simulator, o HiSys. Hoje em dia eu acho que a interface do HiSys está um pouquinho diferente, mas você consegue ver que através de um diagrama de fluxo aqui de processo, né, típico de processo, com válvulas, trocadores, reservatórios, a própria torre de destilação, você consegue construir toda uma malha de produção baseada em destilação e às vezes com múltiplos estágios, como está mostrando aí na parte de baixo, representando aí com a letra V de vasos, né? Acredito que ele está mostrando algum outro tipo de malha de algum subsistema secundário da torre de destilação. Mas só para vocês terem uma ideia dessa questão, né, do diagrama de processo, né, e de certa forma instrumentação, e o que é realmente os alinhamentos ali na prática, na indústria, né, o equipamento em si ao vivo lá no campo. O processo de destilação ele é eminentemente físico, porque não acontece alteração das propriedades químicas dos componentes da mistura. Ou seja, não existe uma reação química, é sempre a separação física, baseada em quê? No fato de que os componentes dessa mistura possuem diferentes pontos de ebulição. Então, se o ponto de ebulição de um determinado hidrocarboneto ele é 78 graus, quando atingir essa temperatura, esse hidrocarboneto ele vai sair da fase líquida para a fase vapor e vai começar a se deslocar para o topo da torre. E aí você vai pegar num ponto intermediário ali da torre de destilação esse hidrocarboneto. Se você quiser pegar um hidrocarboneto com outro valor, né, que ele se vaporiza com uma temperatura mais elevada, você tem que ir para o ponto da torre de destilação onde você tem essa temperatura mais elevada e retirar esse hidrocarboneto por lá. E aí você vai fazendo isso, vai criando uma série de tomadas laterais, retirando vários produtos separados de hidrocarbonetos de uma mesma mistura que entrou numa mesma torre de destilação. Barato, né? Um processo de destilação, um processo relativamente barato, porque é simples, né? Mais ou menos simples, dominado já, a tecnologia dele, né?
e deve ser escolhido quando o calor não deteriora o produto. Isso é uma questão importante, né? A gente fala de separação de petróleo e tal, porque o petróleo ele é um produto que você pode meter calor nele que ele aguenta, né? Claro que você não pode superaquecer ele, senão ele vai virar uma coisa chamada COX, que é o petróleo queimado. Mas de forma geral, o calor é bom para fazer a separação dos múltiplos componentes do petróleo, tá? E isso não vai deteriorar o produto, ou seja, você vai pegar esse componente depois, vai condensar ele, ele está lá com as propriedades físico-químicas ideais dele, para que ele possa ser comercializado. Um exemplo aí, gasóleo, por exemplo, vai ter a capacidade de octanagem necessária para ser queimado lá como combustível de um motor de um navio, né, de embarcação, que é onde normalmente esse tipo de combustível é utilizado. Então ele está com as propriedades dele preservadas, apesar de ele ter sido aquecido. Ao promover o aquecimento da mistura, ocorre a vaporização parcial dela, então dividindo entre fase líquida e vapor. Se recolhermos o vapor e resfriarmos, parte dela se condensa, duas fases, líquida condensada, mais rica em leves. Se repetirmos a operação de vaporização e separação das fases por inúmeras vezes, obtém-se um vapor com alto grau de pureza. Então ele está querendo dizer que você pode pegar aquilo que foi vaporizado, condensar e vaporizar de novo. Que aí com temperaturas mais elevadas, em características de pressão também mais específicas, né? Em outras torres de destilação, você vai aumentando ali o nível de vapor de leves com alto valor agregado. Dá um exemplo aqui da indústria da cana-de-açúcar, né? Normalmente a pessoa quer destilar o álcool, na primeira torre de destilação por onde ele passa, ele atinge só 50, 60 graus GL, que é o valor de graduação alcoólica na escala Gay-Lussac. Depois você direciona esse álcool com essa concentração para uma outra torre, que eleva ainda mais esse percentual, para cerca de 80%, 90%. Depois você passa por uma terceira torre, que eleva ainda mais esse percentual de Gay-Lussac para 99,5%, é quase 100% ali, só o álcool mesmo. Aí é o chamado álcool anidro, que é utilizado para algumas aplicações aí. O álcool hidratado é aquele que a gente tem lá no comércio, né? E esse álcool de mais baixa capacidade, ali de 50%, ele é um álcool que normalmente é utilizado para ser elevada mesmo a graduação dele, né? Para ele poder atingir valores mais altos. Aí fala um pouco desse processo de refinamento, né? Que incentiva um arranjo de destilação na forma de estágios. Porque se você fosse também trabalhar com pratos em série, de baixo para cima, essa torre de destilação talvez precisasse ficar muito alto. Então, do ponto de vista de risco operacional, é melhor você quebrar isso, né? Por exemplo, você utiliza uma torre com um certo espaçamento de pratos que atinge um certo nível de concentração do produto, depois vai para uma outra que tem um espaçamento de pratos menor, depois para uma outra que tem um espaçamento de pratos menor ainda, e vai direcionando isso com tubulações e circulando esse tipo de fluido, passando por condensadores entre esses estágios, que é essa figura que está mostrada aí. Você pega da alimentação, você já dá uma pré-aquecida, joga numa primeira torre, ela fraciona, esse vapor que sai pelo topo é condensado e entra líquido no próximo estágio, que é vaporizado de novo, e o vapor que sai dele é condensado e entra líquido no terceiro estágio, e aí você vai pegar naquela tomada V3 lá, o vapor com uma alta concentração de leves, né, que tem alto valor agregado. E em cada tomada dessa inferior, você vai retirando o líquido tem baixo valor agregado e tem a quantidade maior de pesados. Aí mostra aqui algumas situações onde você maximiza o processo de separação a partir do aproveitamento da mistura, né, recirculando ela, e que ao mesmo tempo favorece também a facilitação de separação nos estágios iniciais. Então, para você maximizar um pouquinho a eficiência nos estágios iniciais, você pode pegar ali da tomada final e recircular no estágio 3, pegar e recircular do fundo do estágio 3 para o meio do estágio 2, do fundo do estágio 2 para o meio do estágio 1, porque apesar de ser rico em pesados, já é mais leve do que o que tem no líquido do estágio anterior. Então você está maximizando a concentração de leves nos estágios iniciais, e esse processo ele maximiza a separação e a pureza que você tira lá no destilado de final, depois de condensado lá o vapor de topo desses múltiplos estágios, né?
Em uma coluna de destilação normal, os estágios são bandejas, né, ou pratos, né, dispostas umas sobre as outras dentro de uma envoltória, como se fosse um cilindro, um grande cilindro de aço carbono. O contato líquido-vapor é então estabelecido com eficiente troca de massa e energia. Isso quer dizer que tanto calor está circulando ali, né, quanto o líquido e o vapor mesmo estão se movendo. O vapor enriquecido com os compostos mais leves sobe para o topo da torre e o líquido rico em compostos mais pesados flui para a base, né? Já falamos isso aqui. Ela é constituída de um envoltório e internamente possui pratos ou recheio, né? Por que eu coloquei essa informação aqui? Porque algumas colunas de destilação, em algumas aplicações específicas, como indústria petroquímica e tal, ela não necessariamente possui os pratos, né, feitos em aço carbono instalados lá. Ela tem elementos que são chamados recheio, são como se fossem particulados sólidos de algum tipo de material, e o processo de destilação se dá dentro dela, e no arraste, né, o vapor vai fluindo por entre esses particulados, e a parte líquida pesada vai ficando retida neles e vai se depositando no fundo. Então a separação, ao invés de se dar através de uma vaporização com um espaço físico entre o prato de baixo e de cima, a vaporização do líquido do prato de cima e por cascata, isso se dá de uma maneira meio que de arraste mesmo, vapor indo lá para cima e os pesados sendo segurados pelo recheio do prato, da torre. Né? Quanto maior o número de pratos, melhor a separação. Um exemplo, por exemplo, a coluna de destilação que nós temos aqui no IF, no laboratório lá da B141, ele é um equipamento que ele tem na verdade são duas torres de destilação montadas em uma só, porque ela tem um certo espaçamento de pratos num primeiro trecho dela e depois esse espaçamento entre os pratos no segundo trecho ele é reduzido. Isso quer dizer que você consegue ter uma certa eficiência na separação no primeiro estágio ali dela e depois uma eficiência maior de separação, de concentração no segundo estágio dela. Fisicamente falando, se isso fosse na indústria, isso seria muito maior que o equipamento que nós temos no laboratório aqui. Então, provavelmente o que os caras fariam é separar isso em duas torres e direcionar com tubulação, válvula e bomba o fluido que sai do topo, passando pelo condensador e indo para a entrada do próximo estágio. A torre de destilação possui um equipamento na base chamado refervedor, né, que é a fonte térmica. Aí está falando que em alguns casos pode ser um forno, mas normalmente é um trocador de calor do tipo refervedor, ou seja, ele pega uma corrente térmica do processo lá de alta temperatura, troca calor com o fluido que está depositado no fundo da torre de destilação, e esse fluido ele é quase que parcialmente vaporizado, ele fica com a temperatura bem elevada e ele é enviado de volta para o fundo da torre. Então esse processo vai aquecendo aquele produto ali na base da torre de destilação e as partes leves dele vão sendo vaporizadas. Aí está mostrando aí, né, um exemplo bem pequeno que é uma torre de destilação com o fluido do fundo sendo recirculado, passando por um trocador de calor do tipo refervedor. No arranjo à esquerda aí, seria muito difícil você conseguir fazer isso, né, por gravidade. Então o certo é você instalar uma bomba, né, que é o que está representado aí no arranjo à direita, para poder fazer essa circulação de fluido. Bomba porque é líquido aí, né. Possui ainda uma fonte fria no topo, normalmente um trocador de calor condensador a propano ou a água. Então propano e água são fluidos bons para fazer troca térmica quando você quer resfriar um fluido. Então esse vapor que chega no topo da torre de destilação, ele passa pelo condensador para poder se liquefazer, trocando calor com água fria ou com propano. Esse trocador de calor no topo tem como objetivo condensar o vapor de leves que sai do topo da coluna de destilação. Bombas de refluxo de carga e vaso acumulador completam uma torre de destilação. Pré-aquecedores de carga podem ser utilizados. As bombas de refluxo elas fazem aquele papel ali de você pegar uma parte do destilado que foi condensado, né, no topo da torre de destilação e recircular ali para dentro dela, né, com a bomba. E os pré-aquecedores de carga é porque eles chamam de carga da unidade tudo que entra no equipamento. Então tem a tubulação F ali, que é de alimentação, ela está chegando com fluido para dentro da torre de destilação. E esse fluido ele vai ser aquecido, se ele entrar frio, você tem uma perda de eficiência energética aí. Você vai levar mais tempo para aquecer ele para ele se vaporizar.
Então é bom ele já entrar pré-aquecido, passando de repente por uma bateria de trocadores de calor ou por um único trocador de calor que tem uma corrente térmica aquecida, né, que ia ser desperdiçada no processo, por exemplo, a chaminé de um forno ou alguma outra coisa desse tipo, né, algum circuito auxiliar lá de um compressor. Você troca calor para já ir pré-aquecendo. Você não vai levar a temperatura dela até o ponto de vapor, mas já vai pré-aquecendo, então ela já vai entrar um pouco quente na torre de destilação e vai facilitar a coisa. Aí uma imagem que mostra um pouco a questão do fluxo ascendente de vapor, né, representado aí por esses números, por esses siglas aí V1, V2 até V9, e L1 até L8 descendente com líquidos, né? Então, uma torre de destilação ela tem ali o trocador de calor refervedor na base, tem esses dois fluxos, ascendente rico em vapor e descendente rico em líquido, ascendente rico em leve, né, e descendente líquido em pesado. Passa o vapor do topo por um condensador para que ele se liquefaça. Esse líquido é armazenado num vaso acumulador, e do vaso acumulador uma parte pode ser coletada para consumo ou para um outro estágio de refinamento, e parte disso é recirculado no topo para maximizar. E o ponto de carga, que é o ponto de alimentação inicial, ele é sempre ali num ponto intermediário da torre de destilação. E o produto que se concentra no fundo da torre de destilação, como ele é mais pesado, às vezes ele é chamado de subproduto ou resíduo, e ele tem que ser extraído debaixo da torre de destilação, normalmente com bomba, tá? Como já foi visto, uma torre de destilação recebe calor pelo fundo e perde pelo topo. Esse diferencial de temperatura, então, é um gradiente, né, de temperatura, se estabelece, pois a temperatura do prato inferior será ligeiramente maior do que a do prato superior, porque ele está mais perto da fonte térmica, né? Este gradiente ao longo da torre garante as diferentes composições de produtos ao longo dela. À medida que sobe-se os pratos, existe uma presença de líquidos mais leves. Então, tudo isso que a gente explicou ali na figura está, né, sendo explicado aqui desse ponto de vista do gradiente térmico, né, e da composição dos produtos. Tá aqui uma imagem interessante que mostra aquilo que eu falei para vocês, né, o interno de uma torre de destilação com os pratos. O que é o prato? O prato é essa parte que está aqui com esses tracinhos vermelhos passando por ele. Então esses sinais aqui parecem até um capacitor elétrico, né? São os furos dos pratos. Normalmente eles não são vazados totalmente assim não, porque senão o líquido que está depositado aqui no prato ele escorrer por aqui. Então para evitar isso, normalmente esses furos têm uns caps, tipo umas cabeçotes assim, com folga, né? Que aí o que passa por eles ali é vapor, e o vapor exerce essa pressão e aquece o líquido que está depositado aqui, que por sua vez se vaporiza e vai fazer o mesmo processo no prato de cima, mas evita que o líquido escorra por aqui, pelos esses dois motivos, né? Pelo cap, o cabeçotezinho que tem, e pela pressão do vapor que está chegando do estágio do prato inferior. Então, quando o nível de líquido aqui ele fica alto, digamos, demais, de forma que começa a atrapalhar esse equilíbrio de fases, né, de separação líquido-vapor, ele verte pela lateral aqui, ó, que é essa reta aqui, esse vertedor onde está escrito leak com a setinha azul. Então esse aqui é o chamado Dalcomer, que é por onde o fluido, depois que excede aqui o nível do prato, ele verte e se deposita no prato inferior, que por sua vez também verte e vai para o prato inferior. Então esse é o fluxo descendente de líquido. E o anterior que eu mencionei, que passa pelos furos dos pratos, é o líquido ascendente em vapor. O refluxo é um artifício utilizado para maximizar o rendimento da torre, porque ele melhora significativamente a separação dos compostos, né? Eu já havia dito isso. Ele faz isso gerando uma corrente de líquido na descendente, enchendo o prato mais próximo do topo com o líquido que foi condensado no topo. Dessa forma, a concentração de leves da mistura no topo aumenta, favorecendo a vaporização da mistura, economizando inclusive energia. O produto de topo volta para garantir o gradiente de temperatura. Por ser refluxo, pode ser refluxo frio ou refluxo quente. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que o destilado
o que saiu dele era vapor quente, mas ele perdeu calor quando ele foi condensado. Então esse líquido ali, ele não pode entrar com aquela temperatura no topo, que está com a temperatura alta. Senão ele vai dar um choque, ele vai esfriar demais isso. Então você pode pré-aquecer esse fluido passando por algum trocador de calor antes de bombear ele, né, ou direcionar ele por válvula para dentro do topo da torre de destilação. No quente, o produto condensado é reaquecido e mantido com temperatura próxima ao ponto de bolha. O ponto de bolha é o ponto de vaporização do produto, né? E como ele está lá no topo sendo vapor praticamente, você tem que entrar com o líquido já perto desse ponto, porque ele entra enquanto a temperatura é maior e logo é vaporizado. E aí ele não balança, digamos assim, o equilíbrio termodinâmico do equipamento. No frio, o líquido é inserido com temperatura abaixo do ponto de bolha e ele demora um pouco a ser reaquecido. Produz um maior refluxo interno. Refluxo interno é aquele de circulação de líquidos através dos pratos ali pelo Dalcomer, como eu já tinha dito antes. Ele menciona aqui refluxo interno, né? Fala do refluxo circulante e às vezes explica a finalidade do refluxo circulante, que às vezes é onde você insere esse produto em pontos intermediários na torre, mais abaixo, né? Que aí é onde você quer controlar a temperatura ali em pontos específicos. Então você pode, né, fazer um pré-aquecimento e reinserir isso com um certo ponto de temperatura e segurar um pouquinho a temperatura em estágios intermediários da torre de destilação para poder tirar ali produtos específicos também. É uma imagem que mostra a razão de refluxo, que é nada mais do que a relação entre a vazão de refluxo de topo e a vazão de retirada de destilados. Essa figura não é muito boa porque, na verdade, depois desse condensador aqui, nesse ponto entre o R e o D, você tem um vaso, né? Tem um vaso acumulador aqui. E aí, lógico, né? Onde sai para R aqui você tem válvula e bomba, né? E onde sai para D aqui você tem válvula pelo menos e bomba também. As estruturas internas de uma torre convencional, né, de bandejas, não muda muito de caso para caso. Então, normalmente você tem coisas tipo o Dalcomer, que é a calha que conduz o fluxo do prato superior para o inferior, e normalmente eles são verticais. A folga sobre o Dalcomer, que é a distância entre o prato inferior e a ponta da parede do prato superior. O vertedor, que é a chapa colocada no início ou no final do prato, que é por onde o líquido transborda e vai por debaixo, né? Vertedor de entrada, que é colocado no início do prato, que tem como finalidade homogeneizar esse fluido. Vertedor de saída, que garante ali um inventário mínimo do prato, ou nível mínimo. Pote de selagem, que é uma região rebaixada, cuja finalidade é promover um selo líquido do Dalcomer de entrada. Área sob o Dalcomer, que é a área de escoamento entre o prato e a ponta da parede do Dalcomer. Área livre, que é acima do prato, disponível para separação do líquido e vapor. Então nessa imagem a gente consegue encontrar muitos dos elementos que foram mencionados aqui, né? A folga sobre o Dalcomer, o gradiente de líquido que se estabelece no prato, os pratos perfurados, a área livre entre um prato e outro, o vertedor de saída. Então a gente consegue identificar alguns desses elementos aqui nessa figura. É suficiente para a gente entender como que isso funciona internamente. Algumas imagens a mais, né? A torre de destilação ela tem essa imagem. Vocês veem que aqueles cabeçotes que eu mencionava, olha isso. Ó. Você vê que existem os furos e esses cabeçotes aqui são como se fossem válvulas que abrem à medida que elas sofrem pressão de vapor de baixo para cima aqui. E ao abrir, esse vapor passa e aquece o líquido que vai estar em cima de toda essa estrutura. Esse prato ele é soldado, parafusado, fixado lá na própria estrutura interna da torre de destilação. Digamos que o cilindro da torre de destilação tem locais para poder esses pratos se encaixar e serem fixados, tá? Durante a operação dela. Tá aqui uma imagem mostrando aqui em vista superior do prato e a vista lateral do que seria o borbulhador, mostrando essa questão que eu falei para vocês da pressão, como que ela passa, né? E eleva aqui esse cabeçote. E mostrando aqui que nos pratos, todos os pratos têm cabeçotes desse tipo. Uma imagem interessante também para a gente ter uma ideia da dimensão do que é uma torre de destilação, né? Na indústria. Você vê que cabe ali algumas pessoas dentro dela, se ela estiver na horizontal. Isso aí uma operação de manutenção que está sendo feita
no equipamento, né? O cara está sem EPI ali, está sem luvas, sem capacete. As bandejas convencionais normalmente podem apresentar 3 tipos de passagem de vapor: valvulados, borbulhadores e perfurados. Os pratos perfurados são os que oferecem menor perda de carga para o vapor. A questão é o seguinte, né? Ela oferece menor perda de carga para o vapor, isso quer dizer que o vapor pode fluir mais livremente. Mas na verdade o vapor fluir livremente também não é o que se quer num regime de funcionamento ideal de uma torre de destilação industrial. Uma torre de destilação de laboratório, como por exemplo a que nós temos aqui no IF, os furos são bem pequenos. Mas na indústria lá os furos são grandes, então você tem o peso do líquido do prato de cima. Então não é bem assim essa questão de oferece perda de carga menor, então é melhor. Não é. Os valvulados, por sua vez, possuem abertura variável dependendo da vazão de vapor, né? Na verdade, a pressão que o vapor exerce ali nele, né? Os borbulhadores oferecem maior perda de carga ao vapor. Então, cada um deles tem um nível de resistência à passagem do vapor pelos pratos. Outra imagem aí mostrando os pratos, né? Num outro formato, né? Eu não sei se esse aí é com borbulhadores, né? Ou valvulados. Mas você vê que as chapas não são furadas, mas elas têm essas pecinhas em cima. Para atingirmos o equilíbrio em um prato é necessário um certo tempo de contato líquido-vapor. Quanto maior o nível de líquido acima do prato, maior o tempo que o vapor vai levar para atravessá-lo. O prato onde acontece o equilíbrio líquido-vapor é chamado prato ideal. Na verdade, essa questão de prato ideal é só um conceito da química lá, que explica, né, da física, né, que explica esse processo de separação de líquido e vapor e sugere como ideal o prato que tem um determinado tipo de comportamento. Essa figura aí, ela é uma figura interessante, porque ela mostra a diferença de desempenho no processo de separação em torres de destilação quando você usa pratos valvulados ou perfurados. Os valvulados descrevem essa curva em vermelho e os perfurados descrevem essa curva em azul. Sempre que você tem essas curvas assim, você vê que para os extremos elas têm regiões de baixa eficiência e no centro ela tem uma região de alta eficiência. Então, no centro aqui, à medida que a vazão aumenta, ela passa por um valor de vazão onde você tem uma eficiência máxima em termos de separação. E depois que essa vazão continua aumentando, essa eficiência vai caindo. Então existe um regime de escoamento de fluido dentro da torre de destilação que ele é o ideal para você ter uma boa separação. Então você não pode promover isso nem mais rápido demais e nem lento demais. Tem que ser um certo valor ideal para você ter máxima eficiência na separação. E a velocidade com que esse vapor, por exemplo, passa ali nos estágios, né, esse fluxo se estabelece, tem muita relação com a fonte térmica. Então o controle de temperatura na base, no topo e até em pontos intermediários são um aspecto muito importante no controle de colunas de destilação, porque você quer tirar o máximo de aproveitamento na separação. Porque quanto melhor você separar, maior o volume produzido de cada produto. E aí você tem, logicamente, mais produto para vender. Né? Sistema de controle para colunas de destilação leva em consideração diversas malhas de controle, né? Até porque não é um único equipamento, né? É um equipamento com seus subsistemas. Né? Em um cenário mais simples, podemos ter controladores para as seguintes variáveis de processo: temperatura de topo, pressão no topo, temperatura da base, nível do vaso acumulador. Então, isso tudo são variáveis importantes a serem controladas nas malhas de controle de uma coluna de destilação. Nessa figura aí, que não usa ali uma notação típica de processo de instrumentação, mas é uma coisa bem próxima, assim, simplificada, você consegue ver que você tem vários controladores ali, ó. Controlador de temperatura do topo, ele está medindo ali no topo da coluna de destilação a temperatura, passando pelo TC, e ele envia um sinal para a válvula que abre a quantidade de refluxo que você faz para o topo da coluna de destilação. Então você tem um vaso acumulador ali cheio de destilado, o controlador de nível desse vaso, ele abre a válvula que direciona o destilado para a saída, né, para consumo. Então, se o nível desse reservatório também encheu demais, você já vai abrindo a válvula e direcionando ele para lá. Se ele baixou demais, você tem que fechar um pouco a válvula. E o controlador de temperatura está do outro lado, mandando abrir a válvula também de refluxo
pegando um pouco desse destilado para poder controlar a temperatura no topo, senão ela dispara, né? Ela superaquece. E como falamos, se ela superaquecer, vai ter um escoamento diferente de vazão ali que não é o eficiente e a separação vai ser prejudicada. Por isso que se faz esse controle ali. A pressão também influencia nesse processo. Então, a quantidade de vapor que você condensa tem que ser controlada. E isso está diretamente ligado à vazão de fluido refrigerante, fluido de resfriamento que passa no condensador. Porque a quantidade de vapor que está sendo vaporizada ali depende das temperaturas de base, de topo, da torre. Você não consegue controlar tão bem isso. Claro que você pode fazer refluxo ali e tentar segurar um pouco isso, mas uma vez vaporizado, ele vai passar pelo trocador. O quanto isso vai condensar, se é mais ou menos, isso para poder garantir uma determinada pressão ali no topo da torre de destilação, vai ser determinado pelo quanto de fluido frio você passa por esse trocador de calor do tipo condensador ali. Então esse é o topo da torre de destilação. Lembrando que esse fluido ele passou, a gente chegou na torre por um ponto intermediário de alimentação, que é essa conexão F aí. Verteu para baixo e se depositou no fundo, formando uma espécie de reservatório, onde o nível desse reservatório é controlado ali pelo controlador de nível, que está medindo ali o nível na base e está atuando na válvula para poder abrir isso e retirar um pouco de produto de fundo, né, que seria o subproduto ou resíduo. Porque quanto maior o nível ali também, você prejudica essa questão do equilíbrio termodinâmico e separação líquido e vapor dentro da torre de destilação. O fluido que está dentro da base da torre de destilação, ele é circulado, passa por um trocador de calor do tipo refervedor e volta para a torre de destilação. E esse trocador de calor, logicamente, ele pega uma corrente aquecida lá do processo e controla essa vazão desse fluido superaquecido no trocador de calor, dizendo o quanto ele eleva a temperatura do fluido que vai ser reinjetado na base da torre. E ele faz isso como? Medindo essa temperatura na base e passando para o controlador para que ele faça a atuação na válvula, que vai determinar o quanto de vazão de fluido superaquecido vai passar ali para trocar calor com a torre de destilação. Na torre de destilação. Então, pessoal, explicamos aí todas as características da torre de destilação, que é um equipamento extremamente importante no processo produtivo. O sistema de controle, ele é um dos equipamentos mais interessantes, assim, na minha opinião, em termos de controle de variáveis de processo. Ele lida ali com várias variáveis, né? É um sistema multivariável, mas ele é controlado com vários controladores PI, PID, ou seja, você utiliza várias malhas de controle para controlar várias variáveis, mas que essas variáveis interagem fortemente, tem forte interação. Então é um sistema de controle muito assim, complexo de você sintonizar, ajustar, otimizar o funcionamento dele em termos de controladores. Mas é extremamente interessante, eu particularmente suspeito para falar, mas sou apaixonado por esse tipo de equipamento. A torre de destilação do IFE aqui foi o equipamento onde eu fiz pesquisa minha na graduação, pesquisa minha no mestrado, e onde eu aprendi muita coisa ali também de automação e tal, e controle. Um excelente laboratório de controle aquele equipamento, né? A gente está tentando colocar ele em condições de operação para ele voltar a funcionar e permitir que os alunos possam fazer testes presenciais ali de controladores no equipamento. Mas é isso. Sobre destilação aqui a gente encerra por aqui.